Voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo, obrigada, gente. É o seguinte, eu quero aproveitar porque eu já falei isso no iniciozinho, mas agora minha sala tá mais cheia, né? Só quero destacar vocês, lembrar a todos que semana que vem, tá? É o dia da apresentação dos trabalhos, dos banners, né? Sobre doenças genéticas. Então, nós teremos a apresentação dos trabalhos de vocês. É um trabalho em grupo, né? Então, atenção com o horário de entrada, né? Nós faremos sorteio para a apresentação, porque a presença, né, de todos na hora da apresentação ela é muito importante. E eu vou fazer o sorteio justamente por quê? Porque eventualmente, às vezes a gente quer começar, cada grupo possa às vezes ter um componente que ainda não chegou. Então, para não ter que escolher, né, teoricamente beneficiar um em detrimento do outro, nós vamos fazer o sorteio ali naquele momento de quem vai apresentar, para que, né, eu não venha interferir de uma maneira às vezes negativa na apresentação, porque às vezes tem um componente que ainda não chegou. Então, para a gente inclusive minimizar isso para o grupo, para o trabalho em si, né? Por favor, atenção com o horário de chegada na sala, cuidado, né, com o material, inclusive, né, tá tudo aí direitinho em termos do banner, da apresentação, que a gente vai fazer a projeção aqui, tá bom? Então, por favor, atenção com isso, e não se esqueçam da apresentação que é semana que vem, tá? Como consta desde o início da nossa segunda etapa e da determinação da atividade, tá bom? Então, tô falando só para realmente não ter perigo de esquecimento, tá bom? Bem, oi, alguém quer falar alguma coisa? Isso, então tá. Só também chamando a atenção de uma coisa que hoje a Fabrícia, né, que é a monitora, me perguntou, só deixar com vocês claro mais uma vez. Gente, aquilo que eu coloco lá no site, né, e que não consta igual vocês viram aqui, né, ó, até voltar só para, já que a gente está falando disso, né, reparem, aquilo que não esteja aqui, que eu falei que seja para entregar, que tem valor de ponto, né? Reparem que não existe aqui estudo dirigido. Nessa segunda etapa, vocês fizeram atividade no Padlet, vocês vão fazer para mim um trabalho em equipe que vou apresentar semana que vem, e tem as atividades, que é o diagnóstico, atividade de aprendizagem, que são aquelas que vocês já sabem, né? Que são aquelas institucionais. Vocês não têm que me entregar estudo dirigido nenhum dessa etapa. Consequentemente, eu até aproveitei, né? Transpus lá para atividades dentro da monitoria, que quem está fazendo. Então, eu já estava me perguntando, que era uma dúvida de vocês, se tinha que me entregar o estudo dirigido e a atividade lá, né? Não, a atividade dela é lá na monitoria, eu passei para elas atividades, e aqui não tem que me entregar estudo dirigido, tá? Na unidade 3 e na unidade 4. Vocês podem fazer independente de qualquer coisa, mas não precisa de me encaminhar e não tem valor de ponto, tá bom? Só para deixar claro que agora que eu lembrei, eu queria, na hora que ela me fez essa pergunta, eu falei que, né, vocês realmente não têm que me entregar o estudo dirigido aqui. Então, é a atividade dela lá que eu passei para ser atividades, né, de monitoria, mas que não tem que me encaminhar para o meu e-mail, não, tá bom? Não tem nada valendo ponto em relação a isso aqui específico comigo. A atividade aqui da parcial foi distribuída dessa maneira, né? Bem, inclusive eu até tive que dar uma nota maior do Padlet em função que a gente tinha que distribuir pontuação, né, até um determinado período de tempo, então ele ficou até com um valor maior. Mas, tá? Só para assim deixar claro para vocês, porque eu já tinha até falado isso logo no início, mas como foi dúvida e ela me passou, eu acho que vale a pena, né, a gente
reforçar aqui para vocês Professor, ficarem com dúvida. Diga, pode falar. o Thales aqui, boa noite, tudo Oi, bem? Thales. Tudo jóia, Thales? Pode falar, tudo bem. Desculpa, o meu picotou um pouquinho aqui no começo, então só uma dúvida. A respeito das atividades do portal do AVA, elas então não estão sendo pontuadas? Como é que é? Estudo dirigido, não. O estudo dirigido que eu falo é estudo dirigido da unidade 3, estudo dirigido da unidade 4, que eu alimento lá. Agora, o portal que eu falo, aquelas atividades de diagnóstico, de aprendizagem, tudo isso daí é obrigatório, Thales. Tem. Tá? É obrigatório e tem pontuação, sim. A pontuação, inclusive, pela própria instituição, né? São notas que fazem parte da disciplina. Mas o que eu falo, quando eu coloco lá perguntinha sobre a unidade 3, perguntinha sobre a unidade 4, né? Que eu denomino de estudo dirigido, né? Estudo dirigido da unidade 3. Aí eu venho te perguntando sobre, por exemplo, sobre a trissomia do 21, sobre a Prader-Willi, enfim, na hora que a gente fala sobre essas alterações, essas vocês não precisam de fazer para me entregar, Ah, sim, entendi. tá? Porque, inclusive, na hora que eu tive que passar atividade de monitoria para a Fabrícia, eu aproveitei até pus essas atividades lá para ela. Por quê? Porque eu sei que o trabalho que vocês vão apresentar semana que vem, esse trabalho de banner, ele é um trabalho grande, né? Eu fiz a substituição de pequenas atividades, né? Que eu poderia pontuar aqui, que às vezes eu coloco, mas que eu não coloquei para não sobrecarregá-los, né? E vocês terem a oportunidade de fazer um bom trabalho, cuja a pontuação ela é mais expressiva, né? Então, por isso. Tá bom? Ah, tá, entendi. Muito obrigado. De nada, mas alguém tem alguma dúvida em relação a isso, gente? Tá, porque às vezes igual, né, dela, porque às vezes ela, na verdade, ela não sabe sobre a minha distribuição de pontos, né? Então eu tô até fazendo questão de explicar aqui e falar mais uma vez com vocês, porque eu acho que quando a gente que é professor percebe que tem alguma dúvida, é nosso papel esclarecer, né? E da mesma forma que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar para mim. Fiquem à vontade, tá? Não precisa ter receio nenhum. Eu só quero que vocês percebam que na hora que eu passo essa distribuição de pontos, que eu vou delimitando para vocês o que precisa obrigatoriamente ser feito e me encaminhado, que vai ter o valor de ponto, né? E ali sempre aquelas, inclusive, chamar a atenção de vocês. Se não me engano, é hoje, né, dia 9, a unidade 4, com a atividade de diagnóstico, de aprendizagem do sistema, ela já está liberada para ser realizada. Semana passada, dei uma olhada em todas as minhas turmas, independente de disciplina, que grande parte já tinha feito a unidade 3 toda, né? Mas ainda tem gente que ainda nem fez, né? Aquelas atividades institucionais, você chega, você marca, que é o próprio sistema de dar uma nota, né? Isso daí é obrigatório, é ponto importante para as nossas disciplinas e que eu vi que nem todo mundo fez. Importante, não deixe de sobrecarregar essas atividades também. Além de te ajudar a estudar, né, de uma maneira mais sistemática o conteúdo da disciplina, é ponto, né, é obrigatório, é ponto, são pontos que entram ali que são importantes para se somar, né, ao conjunto de nota necessário para passar nas disciplinas. Então, não deixem de fazer não, tá bom? Porque hoje já abriu da unidade 4 e aí para vocês poderem fazer, tá bom? Bem, então vamos a prosseguimento. Aqui eu deixei justamente que foi onde nós estávamos na nossa linha de corte, o slide que eu tinha passado para vocês, onde a gente finalizou e foi para o intervalo. Aqui chamando a atenção de vocês, né? Dentro dessa genética de população que nós estamos estudando, eles estudam, né, nesse contexto, deixa eu pegar aqui meu pointer, estudam justamente os fenômenos e como que eles possam, às vezes, afetar uma determinada população, né, que às vezes um pequeno fator que possa
incidir sobre uma determinada população, que eventualmente ela poderia ser inicialmente, né? Vamos imaginar que dentro do desenho, majoritariamente população, imagina, todos verdes, de repente possa haver até algum fator que interfira nessa característica, né? E possa vir a ser apresentado aqui vários, né? Vários indivíduos dentro dessa população com aspectos diferenciados, né? Então, o que aconteceu às vezes para ter alguma alteração em relação a um determinado fator, né? Logicamente que a gente fala de cor como uma característica pontual. Possa ser vários aspectos, inclusive se a gente pudesse falar entre indivíduos de repente majoritariamente saudáveis e de repente você ter uma população, né? Principalmente com indivíduos ali com uma maior frequência de doença, né? Então, isso é importante. Onde que todo esse conhecimento da genética de população possa ser empregado? Primeiro, entre o fluxo gênico das populações, né? Ou seja, entender como que está tendo ali a entrada de algum fator que possa gerar, né, uma alteração naquela população, conhecer a estrutura genética da população, inclusive aquele texto que eu iniciei com vocês viram, a pesquisadora está justamente falando sobre isso. De repente, estudando a genética de população, às vezes a gente consegue ir longe, lá no contexto histórico, lá no contexto da origem da espécie, né? Então, assim, a gente consegue ali ter tantas características relacionadas e, logicamente, isso é importante. E, além de tudo, aquilo que também foi falado no texto, identificar a susceptibilidade de uma determinada população para algumas doenças, né? Aqui é uma representação, olha, a migração de fluxo gênico. Por exemplo, imaginem que a gente tem duas populações, tá? Como eu falei com vocês, eles utilizam muito de desenhos nesse assunto com animais. Imagine aqui, uma populaçãozinha toda de besouro marrom. E aqui uma população que é sempre só besouro verde. De repente tem um besourozinho desse que migra, que ele sai desse local, dessa população, né? Lembrando que a população é pertencente à mesma espécie dentro de uma localidade, pelo efeito migratório, ele possa ir para uma outra população. E aqui, olha, ele chegou, a presença física dele com uma característica genética diferente, possa causar alteração nessa população aqui. Como? Poxa, ele provavelmente agora ele é um candidato a acasalamento, né? Não deixa de ser. Ele chegou nessa comunidade, né, nessa população, possa haver ali acasalamento, possa haver descendentes, né? E aí a história começa, às vezes possa começar a mudar. Ah, mas será que é interessante que esse besouro seja marrom? De repente, até seja muito mais interessante, né? Que entra até no aspecto de seleção, que eu vou chamar a atenção de vocês daqui a pouco. Então, eu até chamo a atenção de vocês, que aqui a gente está pegando o desenho no sentido da migração. Isso aqui que é migração de fluxo gênico. Ele sair de um local com determinadas características genéticas e agora se instalar em outro local. A partir disso daqui, vocês vão ver que a gente consegue tecer outros comentários a respeito da genética de população. Fatores que possam interferir nessa genética de população. Eu até já citei para vocês, mas que falei que ia falar sobre cada um deles separadamente. Existe uma outra empregabilidade, lógico, do encontro dessa genética de população, que é o quê? Observado dentro do diagnóstico clínico, possa ser utilizado para aconselhamentos genéticos, possa ser utilizado para cálculos de risco, né? De repente, a gente possa não ter uma certeza muito grande, mas você possa eventualmente postular possibilidades de que, eventualmente, dentro de uma situação de acasalamento, possa acontecer uma ou outra, né, situação, principalmente de doença, que é o que nos move nesse sentido, né? Comentei com vocês que toda variação genética, o principal, né, a gente fala que realmente a fonte
da variação genética é a mutação. É aquela que ocorre ao acaso. É aquela que, na verdade, nenhum de nós estamos livres de acontecer, né? Por mais que a gente se cuide, por mais que a gente tente ter hábitos saudáveis, nós sabemos que possa acontecer uma variaçãozinha no nosso genoma. Alguma mutação possa ocorrer. Perdão. E às vezes, a partir dessa pequena alteração, dessa pequena mutaçãozinha, possa desencadear um processo, uma situação maior, né? Outra característica é aquela migração do fluxo gênico, que eu inclusive acabei de explicar naquele desenho dos besouros, né? Ali Agora, isso não acontece só entre eles. Eu já até comentei com vocês, chamei a importância, né, de hoje, o quanto que nós, na verdade, estamos diante de um mundo globalizado. Olha, quantas vezes, e isso provavelmente vai acontecer entre vocês, daqui a um tempo, imagina, daqui a uns 10 anos. Aí todos vocês já formaram, todos vocês eventualmente já estão, não falo todos, mas alguns de vocês já estão na pós-graduação. Aí vocês vão ouvir falar assim, sabe, fulano ou fulana, lembra aquele que era da nossa sala? Ah, lembro. Ah, então, foi fazer mestrado ou doutorado lá na Itália. Não, mas que legal! É, muito legal, nossa. Ficou lá 2 anos fazendo mestrado, fez, né, um mestrado, fez uma pesquisa linda, mas apaixonou. Imagina. Ah, apaixonou por um italiano ou uma italiana, como queiram. E aí se instalou lá, minha filha. Vem aqui de vez em quando, dá umas palestras aí, né? Porque agora tá trabalhando lá, tá também, agora vai passar por uma outra situação, estudar mais, enfim, tá trabalhando, estudando e tudo, fazendo pesquisa. E casou, nossa, tem um filho lá, uma gracinha. Teve gêmeos. Gente, tô rogando praga não, tá? Mesmo porque todas essas situações são situações só coisas boas. Mas o que eu tô querendo falar com vocês? E quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes ao longo da nossa vida, dentro de um convívio, né, igual que vocês estão hoje, dentro de um convívio de turma, o tempo passa. E onde que eu quero chegar? Onde que está a nossa genética? Nós temos hoje isso, essas possibilidades. Por mais que possa ser remota hoje, a gente imaginar, eu vou estudar fora. Não estou pensando nisso não, professora. Às vezes isso não está acontecendo hoje. Mas daqui 2 anos, 3 anos, a oportunidade que você vai ter, ninguém sabe. De repente você vai com a intenção única e exclusiva de estudo, que é maravilhoso, mas você chegando naquele ambiente pelo qual você foi, nada te tira a possibilidade de se encantar com outra pessoa, não necessariamente de vontade de ficar com ela, às vezes não necessariamente a vida inteira, mas a gente sabe que não precisa disso para ter acasalamento e procriação, né? Hoje em dia o povo está procriando independente disso. A partir do momento, você não precisa nem necessariamente ficar ali, mas a partir do momento que você migrou, você acasalou e você reproduziu, você deixou, né, de alguma forma, a sua característica genética ali. Se vai ficar lá ou se vai vir para cá também, né, a gente não sabe, mas o fato é que a gente está falando dessa mistura. Uma mistura que hoje faz parte do mundo que nós vivemos. Hoje em dia não é mais aquela história de nasci aqui, namorei aqui, casei aqui, meus filhos aqui. Não necessariamente. Possa ter histórias como essa? Pode. Mas, na grande maioria das vezes, a gente tem relacionamento com pessoas que você nunca imaginava, que possa vir, inclusive, de diferentes países, né? E a partir daí, a variabilidade genética cada vez mais. Se já existe variabilidade genética, né? A partir do momento que você não necessariamente se relacionar com um parente, já está tendo variabilidade, né? Afinal de contas, é aquilo que a gente viu. Quanto mais consanguinidade, mais próximos vocês estão. A
A partir do momento que não há, a gente já existe uma variabilidade. Mas já pensou com essa mudança, com o fluxo, né? Quando a gente vai e tem essa possibilidade de relação com indivíduos de outros países, com características particulares, né? Então, isso que é isso que está vivenciando e que a gente vê. Isso interfere nas populações? Lógico. Na hora que a gente fala aqui da população brasileira, que temos características bastante diversas, o brasileiro, ele por si, né? Nós temos uma grande variação até do aspecto físico. Por quê? Somos característica aqui de várias colônias que aqui chegaram e, logicamente, isso faz com que seja uma população com características diversas, né? Então, isso tudo é importante, isso tudo interfere e faz parte. Existem algumas situações que possam diminuir isso? Lógico, né? Características geográficas, barreiras físicas que possam dificultar, né? Existe? Lógico que existe. Até mesmo para a espécie humana, né? É mais difícil, provavelmente, você se apaixonar por alguém que vive, sei lá, mais próximo do polo, né? Dos polos. Pode, nada é excludente, né? Mas que é mais difícil esse encontro e essa aproximação né? Por quê? Já é uma população que vive em áreas como essas, uma população muito reduzida, já que eles moram ali com características muito particulares. Existe uma barreira física, uma dificuldade física. Nada exclui que você possa ir, mas é menos provável, né? Então, sim. E sem levar em consideração isso que a gente está falando da espécie humana, né? Mas se a gente observar também entre outras espécies de seres vivos, isso também é um fator real, né? Aqui, a característica do tamanho da amostra, como a gente já falou, né? O tamanho da população. Lembra que eu até chamei a atenção de vocês, né? Em termos de variabilidade, na hora que eu dei o exemplo, olha, vamos imaginar uma população do continente americano. Uma população continental. Vamos comparar essa diversidade genética que existe de população né, de espécies do continente americano quando comparado de repente com uma ilha. Obviamente, a variabilidade maior está no ambiente continental, pelo tamanho da amostra, até pelo tamanho da área física, né? Então, logicamente faz sentido. Na hora que eu falei com vocês de seleção, existe, de fato, na natureza, o que a gente chama de seleção natural. O que vem a ser isso? São características que, porventura, possam ser favoráveis e que são selecionadas naturalmente. Bem, isso não significa, né? E isso é, inclusive, uma das características que a gente estuda, que a gente pontua na hora que a gente começa a genética, não sei se vocês se recordam disso, a gente sempre tem esse cuidado de trabalhar com vocês, porque a gente trabalha também muito com esse contexto ético, né? Não tem como falar de genética e não falar de ética, é fundamental isso. Então é diferente, por exemplo, eu não estou ali na hora que eu for fazer a inseminação, eu quero escolher um espermatozoide que me garanta olhos assim, olhos assado, cabelo assim. Não, eu não estou selecionando nada. Essa seleção que a gente fala é uma seleção natural, é da natureza. Existem algumas características que os seres vivos podem apresentar que às vezes faz com que eles sejam mais bem adaptados àquele ambiente. Essa imagem é uma imagem clássica, as meninas da biologia já viram isso, inclusive comigo, né, meninas, na biogeografia, e que quando a gente estuda, quando todos vocês estudaram biologia lá no colégio, tenho certeza que o professor também comentou sobre isso. Seleção natural, que foi proposta por Darwin, inclusive até depois coloca-se isso, viu? E fazendo uma ressalva, tá, gente? Eu trabalho aqui com vocês
todos esses textos, tudo atribuído ao nosso livro institucional. Só para falar com vocês que essa visão não é porque eu sou bióloga, não. É porque faz parte do nosso contexto de genética o entendimento disso, tá bom? E esses conceitos, eles vêm daí, né? Então, o que acontece? O que eles baseiam-se dentro dessa seleção natural? Que, de repente, vamos imaginar, dentro de uma população de girafas, que são herbívoras, que precisam, de fato, né, recolher ali da vegetação, das plantas, né, das árvores, a alimentação para elas sobreviverem. Então, por que tem que ser das árvores? Lógico, imagina, ela já tem um porte alto. Pegar a gramínea, obviamente, seria muito mais difícil, muito mais fácil recolher das árvores, né, a alimentação das árvores. Aquelas, quanto maiores, mais próximas das árvores elas estão, mais elas vão se alimentar, mais fácil elas vão se alimentar. Então, moral da história, a característica, o tamanho, por exemplo, do pescoço, o fazer, né, o fato delas poderem alcançar com maior facilidade, é uma característica interessante para elas, né, porque facilita com que elas tenham o alimento de uma maneira mais fácil e mais abundante. Então, ao longo do tempo, e chamando a atenção de vocês, que quando a gente fala de seleção natural, a gente não fala dessa seleção de um dia para o outro. A gente fala no decorrer do tempo, das dezenas e centenas de anos. Algumas características que possam vir a ser mais interessantes para aquela espécie, elas tendem a serem selecionadas naturalmente. Como que essa seleção natural ocorre? Ora, quem é mais alto se alimenta mais, é mais saudável, tende a encontrar pares ali dentro dessa natureza, acasalar mais, ter mais viabilidade dos seus descendentes, e acaba que isso acontece de geração em geração. Por isso que a gente fala que é uma seleção natural, porque nada foi planejado. Não houve uma seleção laboratorial, olha, essa característica daqui é boa, vamos. Não, isso daí é antiético, isso não ocorre isso, né? Na espécie humana isso não se deve ocorrer. Mas ocorre de uma maneira natural, sem ter uma imposição, sem ter uma característica de escolha, mas que acaba que do aspecto, né, natural, isso acaba sendo mais prevalente. Acaba sendo, aqueles que apresentam aquela característica se sobressaem e, consequentemente, conseguem perpetuar mais a espécie, e essa característica deva ser mais pontual com o passar do tempo. Então, é isso que a gente fala, né? Então, ao longo do intervalo de tempo, que não é pouco tempo, essa característica que foi favorável, de uma maneira, né, natural, foi selecionada no próprio contexto da natureza, tá? Ela se sobressai. Como eu acabei de falar, essa seleção natural, ela literalmente foi proposta por Darwin. E ele também postula que, de uma maneira geral, né, na hora que a gente observa a população, existem muitos acasalamentos, existem muitos descendentes, né? Existe uma perpetuação da espécie, eventualmente muito maior do que aquilo que se comporta. Então, naturalmente, e já existe uma seleção natural em que acaba fazendo com que haja a sobrevivência de uns em função de algumas características que possam vir até ser, né, ali no contexto que venha os favorecer, né? Então, isso existe essa seleção natural que foi proposta por ele e que foi aceita, né, de uma maneira para a natureza. E essas frequências, como eu falei com vocês, elas acabam ocorrendo de uma maneira mais pontual e ao longo do tempo, né? Então, é uma característica que acaba se perpetuando sem uma interferência direta, mas de uma maneira natural, tá? E aqui eu chamo a atenção de vocês porque dentro da genética a gente trabalha
Ah, e só uma coisinha, deixa eu aproveitar o raciocínio, porque eu até pensei que ele ia aparecer e não apareceu. Eu quero explorar isso daqui, ó, só para vocês entenderem também essa seleção. Naquele momento que eu falei com vocês, expliquei esse contexto dentro de um fluxo gênico, eu chamei a atenção, olha, de repente um besouro desse, que é totalmente marrom, né, que estava dentro de uma população totalmente marrom, migrou. E aqui dentro ele encontrou uma outra população da mesma espécie, mas que tinha outra característica, que eram totalmente verdes, né? Bem, aí eu chamei a atenção de vocês que a partir do momento que ele está aqui, ele é um candidato a realizar o acasalamento, né? E que a partir do momento que tem um acasalamento, essa característica que ele trouxe, ela acaba se perpetuando agora também nesta população, que é uma característica diferente. Agora, você fala assim, nossa professora, mas para pensar, ele é um só que chegou dentro de uma população. Será que essa característica, porventura, ela possa se perpetuar com o tempo? Pode. Mesmo tendo havido, né, essa migração de um único indivíduo. Mas como é que ela pode? Pode até ser que não. Mas o que possa fazer com que ela se perpetue? Se porventura, e aí pegando, por isso que eu voltei, eu acho esse desenho também muito bom para falar sobre seleção natural. Se vocês imaginarem que nós estamos num ambiente, né? Olhem só, imaginem esses besouros, cuja grande maioria são verdes, estão, por exemplo, dentro de um ambiente de floresta. E eles, quando eles, né? Imagina que eles estão ali no tronco das árvores. As árvores têm uma coloração amarronzada. Então, se a gente parar para pensar que, porventura, essa característica de cor marrom possa ser interessante para essa população. Por quê? Besouros marrons num tronco de árvore marrom, ele será menos perceptivo, concordam comigo? E aí você fala assim, tá, Luciene, mas... E aí o seguinte, aves, né, pássaros, se alimentam de insetos, possam se alimentar de besouros. E o fato deles estarem camuflados, ou seja, eles serem mais discretos, né, o marrom ali nesse ambiente de tronco de árvore seria mais discreto, ele seria menos perceptivo. De repente, essa população de besouro verde, que é mais chamativo, né? Imagine um besouro verde num tronco de árvore marrom, muito mais perceptivo por nós e pelas aves, que são seus predadores. Então, elas tendem, olhem só, aí que entra a seleção natural. Isso vai acontecer de uma hora para outra? Não acontece de uma hora para outra. Isso acontece ao longo do tempo. Mas eu quero só mostrar para vocês, através de um exemplo como esse, como que às vezes a migração do fluxo gênico, com esses outros aspectos, né, como essa seleção natural, possa, a médio e longo prazo, interferir nesse genoma dessa população. Possa ser que ao longo do tempo, a maioria dessa população deixe de ser verde e passe a ser uma população de indivíduos marrons. Por quê? Porque acaba que, uma vez ele sendo menos perceptivo pelos predadores, eles vão sobreviver mais. Se eles sobrevivem mais, eles têm mais chances de acasalamento. Eles terão mais descendentes. E esses descendentes, ou seja, acaba criando-se um ciclo vicioso, onde você tem um, que tem outro, e aí, logicamente, a médio e longo prazo, analisando uma determinada população, essa característica, às vezes, ela possa ser predominante. Ela vira realmente estar presente ali, né, nessa população, que ela incluiu de uma maneira casual, por uma migração, né, trazendo características gênicas diferentes, né, mas que possa se instalar com o tempo. Luciene, você falou do besouro,
mas só para a gente perceber, gente, o fato, né, da mesma linha de raciocínio, características que acontecem com a espécie humana, que porventura possam se permanecer, se instalar dentro de uma população, né? Então, vocês imaginem se de repente nós tivéssemos aqui indivíduos resistentes, totalmente resistentes à Covid-19, né? A gente sabe, muita gente, inclusive agora, a gente sabe, a âmbito mundial, morreram por Covid-19. Então, se tivéssemos indivíduos com essa característica real, pontual, eles sobrevivem mais, tem mais chance de acasalamento. Então, só para mostrar a vocês como que isso tem uma implicação direta por coisas, né, relacionadas à espécie humana e que, logicamente, possam interferir a médio e longo prazo dentro do genótipo de população. Tá bom? Bem, eu fiz aqui porque eu até pensei que eu depois apareceria essa imagem lá adiante, não apareceu. Acho que vale a pena. É um exemplo muito bom para a gente trabalhar nesse sentido. E aqui, ó, como eu falei com vocês, a genética, ela sempre tem ali umas continhas, né? E aqui não é diferente. Eu vou apresentar a vocês, eu quero que vocês prestem atenção, porque depois eu tenho uma pequena atividade para vocês fazerem para testar, tá? Para treinar. Então, olhem só. Ó, tô vendo aqui, agora que mudou. Eu mudei aqui os slides, agora que chegou aí para vocês. Olhem só. Vejam só. Geneticistas não se preocupam com contagens absolutas de diferentes genótipos, mas sim com as frequências genotípicas. Exemplo. Em um conjunto de rãs, verificou-se que 18 dos 32 alelos são azão. Tá? Portanto, a frequência de azão é de 18 sobre o número total, que é 18 dividido por 32, que é igual, aí se a gente jogar isso aí na calculadora, 18 dividido por 32 é igual a 0,56. Aí você fala, tá, Lucene, mas e aí? Deixa eu até pegar aqui caneta, tá? Então tá. Então, olha só. Na genética, a gente simboliza o azão, né? O alelo azão, lembra que é o dominante? Ele é simbolizado pela letra P. Aqui, ó. P. Então, a gente literalmente fala que P, então, é o que a gente encontrou aqui em cima, olha. Qual que é a frequência do alelo azão? 18 dividido por 32, que é 0,56. Então, P é igual a 0,56. E aí, pergunta-se, né? Qual que também é a frequência do alelo azinho? Afinal de contas, tem um alelo dominante e tem um alelo recessivo. Como que a gente sabe? Ah, Luciene, como que eu vou saber a frequência desse alelo se ele só me falou sobre o alelo azão? Fácil. Por que que é fácil? Até destaquei aqui para vocês. A frequência de azão, vou colocar aqui, ó, azão mais azinho, tá? Aqui, frequência de azão mais azinho é igual a 1. Só um pouquinho que tem a gente que entrou aqui na sala agora, gente. Deixa eu... É a Mariana. Mariana entrou. Então, a frequência de azão mais azinho é igual a 1. Consequentemente, 1, né? Aqui, se você fizer 1, o azinho é igual a 1 menos a frequência do azão. Ou seja, se você fizer, né, 1 menos 0,56 vai dar igual a 0,44. Então, a frequência do azinho é 0,44, que é simbolizado pela letra Q, tá? Ou seja, vou voltar aqui só para vocês acompanharem a linha de raciocínio, que agora eu já falei do todo, então acho que vocês agora conseguem enxergar melhor no conjunto. Deixa eu fazer aqui, ó, só para vocês verem.
Deixa eu pegar aqui para não ficar rabiscado. E vou falar de novo só para vocês, que é fácil, né? Mas só para vocês entenderem e fazerem o próximo que eu vou propor para vocês. Olhem só. Isso daqui é literalmente dado, que é aquilo que eu falei com vocês. Ó, não, esse aqui não, quero caneta, tá? A frequência dos alelos tem que ser igual a 1. A soma delas tem que ser igual a 1, tá? Como assim? Que frequência? A frequência do alelo Azão, a frequência do alelo Azinho, tá? Então, olha só, como que eu faço a frequência do alelo Azão? Ele falou aqui que 18 dos 32 são Azão. Então, qual que é a frequência do Azão? 18 dividido por 32, que é 18 que é a frequência dele, 32 que é o geral, né? Então, Azão é igual a 18 dividido por 32. A gente faz isso a conta na calculadora, 0,56. Só que eu também preciso saber a frequência do Azinho. Qual que é a frequência do Azinho? 1 menos a frequência do Azão. Então, se eu pegar e na calculadora 1 menos 0,56, eu vou achar 0,44. E aí, que é uma característica de padronização, que frequência do Azão, ou seja, a frequência do alelo dominante, é denominado pela letra P. Ah, precisa fazer essa substituição? Precisa para algo que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, tá bom? Aí vocês vão entender por que fala sobre P e sobre Q. Então, frequência do alelo dominante é a letrinha P. Então, P é igual a frequência de 0,56. A frequência do alelo recessivo, que é o do alelo Azinho, que a gente viu que é 1 menos 0,56, então a frequência de Q é igual a 0,44. Ok? Então, olhem só. Façam para mim esse daqui. Em uma população italiana, observou-se que 27 dos 58 alelos são Azão. Ou seja, na hora que eu falo Azão, eu estou identificando o P, a frequência do P, né? E ele está pedindo para você identificar a frequência do P e do Q. Então, façam aí para mim, eu vou dar a vocês um minutinho para a gente poder corrigir, tá bom? Aí, pegar a calculadora super rapidinho, super fácil. Façam aí que eu quero ver se vocês acertam bonitinho, tá bom? Aqui, ó. Vou dar 2 minutinhos para a gente poder corrigir. Lembrando, né? Que frequência do Azão é igual a P. Vou pegar aqui, colocar aqui para vocês. Isso aqui vai ficar bonito, não, mas só para facilitar. Mas não deixam de fazer não, gente. Que na genética tem essas continhas, essas coisas que são importantes e que podem aparecer para vocês. Ver aqui para acompanhar aqui de horário, né?
Terminaram? Sim. Ok? Então, olhem só. Vê se está certinho. Então, identificar P e Q, né? P, como eu falei com vocês, é a frequência do azão, do alelo azão, do alelo dominante. E Q é a frequência do alelo azinho, que é o alelo recessivo. Uma coisa que a gente precisa saber é que a soma das duas frequências deve ser igual a 1, né? Então, a frequência do azão, que é, e aqui falou que o quê? Observou-se 27 dos 58 alelos são azão. Então, o que a gente vai fazer? 27 dividido por 58, né? Que é igual, até quando dá centésima, gente, eu coloco só para, porque às vezes, né, para poder facilitar e vocês entenderem aqui em termos, né, do número como um todo, tá bom? Então, olha só, 27 dividido por 58 dá 0,4655. Qual que é a frequência do alelo azinho? É só eu pegar 1 menos 0,4655, que é igual a 0,5345. Então, na verdade, aqui é absolutamente fácil, né? Logicamente que uma calculadora para a gente nessas situações facilita, e hoje em dia todo mundo tem aí uma calculadora pelo celular, né? Então, eu chamo a atenção de vocês porque é muito comum quando a gente envolve, coloca matemática, coloca alguma continha, né? Isso é geral. Às vezes as pessoas se assustam, tem que fazer conta, tem que mexer? Tem. É só a gente perceber, é super fácil, tranquilo a gente trabalhar com isso. E que, na verdade, como é costumeiro dentro da genética, né, dentro de alguns assuntos, em genética de população, aparece continha. Tá? Então, assim, por isso que estou apresentando a vocês. Porque importa para eles, e isso é uma maneira que eles têm de refletir, né, como que ali a população ela está agindo, como que o determinado alelo, né, a frequência de um determinado alelo está numa população, tá bom? A gente viu aquele conceito teórico que eles literalmente utilizam isso para ver como, até que ponto, né, esse alelo está distribuído na população, ok? Então, olha só, façam esse daqui agora também, só para a gente finalizar. Olha só, em uma população portuguesa, observou-se que 135 dos 320 alelos são azinho. Então, agora vocês vão achar, ó, o alelo recessivo, né? O azinho, ele corresponde ao quê? Ao Q, né? Azão é P, azinho é o Q. Então, vocês têm aqui os dados do Q. E aí, vocês vão achar o azão, que é o P. Tá bom? Façam aí para a gente poder corrigir. Mas não deixem de fazer. Isso que é muito importante. E a gente vai fazer, vai corrigir para a gente finalizar. Bem, vou aqui fazer, senão vocês também entram muito no horário. Olhem só. Em uma população portuguesa, observou-se que 135 dos 320 alelos são azinho. Então, identifique P e Q. Lembrando que o azinho, como eu falei com vocês, a gente está identificando o Q, né? Então, o que nós vamos fazer? 135 dividido por 320, que é igual a 0,4219. Como que eu acho o P? É justamente a diferença de 1 menos 0,4219. Por que é 1 menos isso? Porque a gente sabe que a soma dos dois tem que ser igual a 1.
Então, 1 menos 0,4219 é igual a 0,5781. Então, aqui, ó, nós temos como resultado, né, a frequência de Q e a frequência de P, tá? Vou fazer o seguinte, para a semana que vem, eu peço vocês que leiam sobre o assunto, que leiam aquele texto que eu li junto com vocês aqui hoje, que eu enviei para o grupo de genética, né, porque os meninos devam ter repassado para todos. Deem uma lida, porque depois a gente tem mais umas atividadezinhas que envolvem matemática, tá? Desculpa, isso daqui 15 dias, porque semana que vem nós teremos a nossa noite de apresentação de trabalhos, como eu já falei com vocês, tá bom? Que tá lá no nosso cronograma. É bom que a gente tenha tranquilidade para vocês poderem apresentar e eu quero a participação de vocês, tá bom? Chamando a atenção da importância da participação de vocês em todo momento, inclusive que vocês prestigiem os colegas, tá? Participação de vocês, o envolvimento de vocês na apresentação, tanto do grupo de vocês, quanto também no grupo dos colegas, vai ser importante interferir na nota também. Tá combinado? Então, boa noite para todos. Chamar a atenção aqui. Boa noite para todos vocês, viu? Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. E não deixem de estudar aqui, tá? Essa partezinha, esse envolvimento com a matemática, para depois a gente finalizar. É fácil, mas é só para vocês consolidarem. Tá bom? Tchau, galera. Pedro, tchau, Thales, tchau, Gilson, Tchau, Alessandra, tchau, gente. Ana Carolina, Daiane, Grazi, Larissa, Leone, Letícia. Tchau. Leone. E o churrasco, hein? Uai, tá rolando todo final de semana, tá rolando aqui em casa, ué. Ah, é? Meu pai, pode aglomerar, não. Não, mas também não é assim, não é Com festa, não. juízo, menino, com juízo. Tá, faz um churrasco especial pra você. Tá bom. Abração, Leone. Abraço, boa noite. Tchau, gente. Tchau. Juízo. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.